do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos, Deus aqui nos reúne justamente para celebrarmos a nossa caminhada de fé dentro desse tempo quaresmal. E hoje nós celebramos qual domingo? Segundo. Para bem celebrarmos, peçamos ao Pai misericordioso o seu perdão. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz deste o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Junto com as nossas intenções particulares, firmemos também o nosso propósito para os maus. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentar em nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com a vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude de seu desígnio da tua graça, que nos foi dada em Jesus Cristo desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sob uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão,
até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Então vejam, caros irmãos, tempo quaresmal, tempo da quaresma, tempo de conversão. Para que seja um tempo de conversão, nós somos chamados a intensificar a oração, o jejum e também a caridade. Isso nós vimos lá na quarta-feira de cinzas, né? Para como que nós intensificamos? Bem, normalmente, eu rezava lá um terço é meia hora, 40 minutos. Eu rezava lá meia hora, 40 minutos. Agora, na quaresma, eu vou justamente dedicar um tempo a mais para a minha oração. É uma oração pessoal, é uma oração conjugal, é também uma oração familiar. Isso, vejam, nós vamos intensificar a oração jejum. Sabe, jejum, não são 2 dias no ano, sim, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, mas durante a quaresma eu também vou me propor um jejum. Vejam que é uma obra de mortificação. Mas, Padre, é desagradável, sim, por isso chama mortificação, senão seria vivificação. Então, é uma mortificação. Mas também, Padre, eu sou chamado a quê? A caridade. Vejam que o meu jejum, a minha abstinência de carne nas sextas-feiras e outras obras mais, elas vão cooperar para a caridade. Para, através disso, eu vou ser uma pessoa mais generosa, mais caridosa. Então, como que eu posso fazer? Você pode fazer, tem a campanha da fraternidade, tem lá as irmãs aqui em Nossa Senhora das Mercês, aqueles que ajudam, apoiam e acompanham os idosos. Tem as irmãs da Providência, que tem uma casa lá no bairro, como é o nome? Prosperidade. Então, veja, tem a nossa construção, então, meios pelos quais nós praticamos a caridade. Então, isso, vejam, começou lá na quarta-feira de cinzas e vai se estender durante toda a quaresma. E também, a semana passada nós ouvimos justamente o que? As tentações de Jesus. Para superar as tentações, o que é preciso? Se apegar ao quê? A palavra de Deus. Por quê? É como Jesus diz lá na segunda tentação, olha, também está escrito. Então, para conhecedor da palavra, eu vou justamente o quê? Superar as tentações. Isso nós vimos semana passada. E no dia de hoje, vamos centrar nossa atenção no Evangelho. O Evangelho, ele é um refrigério na caminhada dos discípulos. Por quê? Momentos antes, nós estamos aqui no capítulo 17. Momentos antes, Jesus predissera aos discípulos a sua paixão e morte. Então, Jesus disse assim, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz dia a dia e me siga. E aí o que acontece? Os discípulos ficaram desanimados, como diz o pessoal, espolgados. E aí Jesus vai fazer o quê? Aí Jesus vai dizer assim, olha, ele vai amenizar, ele vai fazer um aviãozinho, não é bem assim não, é assim mesmo. É dessa forma. Como que sabemos, Padre? Segunda leitura diz assim, sofre comigo pelo Evangelho. O que quer dizer isso, Padre? O Evangelho de sofrimento? Não, o Evangelho é uma boa nova de superação. Padre, tem os meus limites? Temos, todos temos. Mas é ocasião de superação, mas também de desapego. Padre, eu estou comodamente estabelecido, eu quero sombra e água fresca. Parece que o baiano na rede, né? Então eu quero sombra e água fresca. Isso não é cristianismo, né? Isso pode ser algum problema psicológico seu, ou pode ser também, Padre, uma filosofia, né? Irlanda, não sei o que mais. Não é cristianismo. Por quê, Padre? Porque justamente o cristianismo é esse desapegar-se continuamente, é esse esforçar-se cada vez mais.
e superar limitações pessoais do outro, mas também da realidade que nós estamos inseridos. Então, para tentar dar um chá de ânimo aos discípulos, ele chama 3 discípulos, Pedro e 2 irmãos, Tiago e João. E na montanha sagrada se transfigura diante deles. Aqui nós vemos Pedro, porque os 3, porque não chamou todo mundo, seria melhor? Então, chamou lá Pedro. Pedro é o primaz, é o primeiro. Hoje nós dizemos o Santo Padre, o Papa, nós dizemos o Sumo Pontífice, Papa, quer dizer o quê? Ele é o primaz da igreja. Mas tem também lá 2 irmãos, Tiago e João. O que é isso? Uma comunidade. Existem aqueles que estão à frente da comunidade, Pedro, mas existe a comunidade. A comunidade também será chamada a dar testemunho. Jesus fala para ele: olha, não contei nada disso até que o Filho do Homem ressuscite do quê? Dos mortos. O que quer dizer, Pai? Justamente após a ressurreição, eles são chamados a testemunhar a fé. Nós já cremos na ressurreição. Nós, portanto, somos chamados a quê? A dar testemunho disso. E aí, vejam, perante Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura diante deles. Aparecem ali 2 personagens, 2 pessoas personagens. Aparecem Moisés e Elias. Vejam que, para nós cristãos católicos, a Bíblia possui 73 livros. Aos protestantes, 66. A Bíblia hebraica, ela possui 23 livros. 5, chamados 5 livros de Moisés, por isso Moisés, e Elias, que é justamente 19 livros chamados proféticos. Então, para o judeu, só existe o Antigo Testamento. E dentro do Antigo Testamento, só existem esses livros inspirados por Deus. Para nós, 73. Então, Moisés e Elias. Isso eu vi semana passada também. Jesus, ao justamente retrucar o demônio, olha, também está escrito. Mas como nós vimos aqui também no vídeo, para nós cristãos católicos, não é só a Sagrada Escritura, mas é o quê? O magistério, como disse o Vitor, e também a tradição. Por quê, Pai? Esse tripé, justamente os valores, as bases da nossa fé. É nelas que nós damos o quê? Continuamente conhecendo e crescendo. Conhecendo e praticando. Por quê? Porque isso, vejam, é o que vai nos conduzir à salvação. Por isso que quando os discípulos, temerosos, levantam os olhos, eles não veem mais Moisés e Elias, mas tão somente Jesus. E a voz que diz: este é o meu filho amado, escutai. Aqui, Pai, nós vemos que para o judeu é uma religião do livro, ou da palavra, Para nós, cristãos católicos, é uma religião do livro, da palavra, sim, também. Mas, principalmente, é uma religião de uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus. Por isso que nós devemos o quê? Escutar. E aí vem a oração. Olha, o que é a oração? Bem, na catequese nos ensina. Oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Então, na oração, você vai ouvir o que Deus tem como proposta para você. Então, eu não dedico muito tempo para a oração, não. Eu ando tão ocupado, sim, Quem não tem ocupação quer tê-la. Mas, veja, o tempo que nós dedicamos para a oração. Depois, essa oração, o que ela me diz como cristão? Dentro da minha vocação, como padre, como pai, como mãe, sei lá o quê, o que diz para a minha vocação? O que eu tenho que investir mais? O que eu tenho que deixar de lado? O que eu tenho que fazer para testemunhar a fé? E aí vejam a prática. Conhecer, viver, testemunhar.
Por quê, Padre? Porque se nós não conhecemos, nós não vivemos. E se nós não vivemos, nós não ensinamos. Isso vai de coisas simples a coisas mais complexas. Para um exemplo simples, persignar-se quando você passa diante de uma igreja ou de um cemitério. Então, se você não conhece sua fé, primeiro, você não vai ensinar. Segundo, se você não conhece, você não vai ensinar. E quando você vai ensinar, não é aquela coisa, né? Já é aquela outra coisa. Olha, então, aí só que ele pergunta, olha, por que faz isso? Ah, porque está calor, então você se abana um pouquinho assim para refrigerar um pouco. Né? Não está entendendo a coisa. Você não conhece, né? Ah, Padre, mas isso é essencial para a minha salvação? Não, não é essencial. Mas ajuda, né? Você reconhece os lugares sagrados, igrejas, cemitério. Então, veja, conhecendo, nós vamos vivendo a fé e você vai ensinando. Vai ensinando. Os filhos, eles vão aprendendo com você. Tem coisas que as crianças, elas ainda não têm a capacidade de compreender. De repente, a idade dela, ela está muito na linguagem simbólica. Ela ainda não entende bem os conceitos, linguagem conceitual. Mas aí você, como mãe, como pai, você vai justamente ajudando a criança a digerir isso. É como aquele alimento mais sólido, que a criança não consegue digerir. Aí antigamente, né, hoje tem as papinhas, mas antigamente a mãe justamente fazia o quê? Mastigava. Perdeu de cara, você quer mastigado, né? Então, quer dizer, mastigava para que as crianças pudessem o quê? Ingerir o alimento. Assim também acontece nas coisas da fé. Você compreende aquilo, já conhece, mas agora você vai ensinando. Veja a primeira leitura. Abraão torna-se, a leitura não fala, mas tornar-se-á Abraão. Abraão quer dizer pai de um povo. Abraão quer dizer pai de povos, ou pai de nações. E existe uma promessa. Deus vai abençoá-lo e também a sua geração. Tá bem. Como que Deus vai abençoar Abraão? Através da sua fidelidade. Mas se nós, de repente, desconhecemos a fé, isso acontece com o pai. Pegue, por exemplo, São Caetano, né? Imigrantes, italianos, outros mais, migrantes, nortistas, nordestinos, isso e aquilo. Para ver, se nós saímos de uma determinada região e vamos para outra, existe um anseio, existe uma expectativa melhor. Ninguém vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Então existe um anseio. Para ver, a fé dos meus pais, avós, de repente, hoje, nem precisa passar gerações, não. De repente, Padre, nós vamos perdendo a consistência da nossa fé. A Padre Lara era um cristão católico, fervoroso, aí muda. A Padre agora, eu não quero muito compromisso com nada, estou aposentado agora, eu quero uma vida mais tranquila, ou veja, nós vamos justamente acostumando as coisas. Acostumando. Nós vamos perdendo a noção da fé, a fé vai se tornando mais superstição do que realmente fé. Também as gerações. Falei, eu me preocupo em dar uma melhor educação para os meus filhos. Eu busco pô-los nas melhores escolas. Isso é bom? Muito bom. Oxalá todos tivessem essa oportunidade. Mas vejam que a escola ensina. Ensina algumas coisas aqui, né? Isso tem lá um estatuto, tem lá um plano, né, de educação. E aí você vê que aquilo que é ensinado, de repente ele contrasta com aquilo que são os valores
da família. Vários, né? Linguagem de gênero, né? O pessoal não tem noção. Né? A Constituição diz que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. E o pessoal quer colocar uma linguagem de Deus, que é língua inglesa, né? Não, língua portuguesa. Claro, mas as escolas ensinam isso. Paciência, né? Tem coisas que a gente não tem que fazer, então a gente tem que pedir paciência. Porque se Deus der força, a gente, né? Então, tem. Agora, em casa, você vai ensinando os seus valores. Você vai mostrando aos filhos como que é. Né? Veja, conhecer a palavra de Deus, Moisés e Elias, magistério da lição, Sagrada Escritura, você vai ensinando. E isso vai se perpetuando geração a geração. Os filhos, os netos, os bisnetos. Padre, aquilo que era o meu bisavô, veja o valor da fé, matrimônio. Hoje, padre, 2 gerações, o pessoal não mais busca o sacramento do matrimônio. Vão ainda à missa, né, com a graça de Deus, né? Isso é muito bom, vão à missa ainda. Mas o matrimônio, padre, os filhos nem sabem o que é isso. Por quê? A gente não ensina, né? 1916 foi criada lá a lei do quê? O que foi criado em 1916? Como se dizia? Como? Hoje, 1935, padre, divórcio. Hoje, padre, fala só se numa união estável. Veja, geração em geração, nós vamos perdendo a noção da fé. Sacramento da confissão. Quando você fala, por exemplo, para um jovem, né, o que é confessar-se? Ele pergunta: é líquido, sólido ou gasoso? Está entendendo? Nada. Por quê? Bem, primeiramente, que nós não vivemos isso, né? Segundo, que nós não ensinamos isso. E se nós não ensinamos isso, o que acontece? Chega um momento em que aquilo é uma superstição. É meramente uma crendice. É isso, cara? Não, não é isso. Mas nós vamos perder. Por isso que a voz do céu diz assim: olha, este é o meu filho amado, escutai-me. Olha, eu sei que existem os mandamentos de Deus, eu sei que existe também aquilo que são as diretrizes da minha vida, mas eu não faço só pela obrigação. Quer dizer, se fizer pela obrigação, já estava de bom tamanho, né? Mas eu não faço só pela obrigação. Eu faço na espontaneidade. Eu faço na criatividade. Eu faço na liberdade de um filho de Deus. Não é assim quando você compreende o amor dos seus pais? Opa, eu sei que eu tenho responsabilidades perante eles, mas eu não faço só porque uma lei me obriga. Não. Eu faço na gratuidade, na criatividade, eu faço justamente na liberdade dos filhos. Assim também acontece com quem? Com Deus. Agora, se nós nos atemos e nos prendemos em demasia, chega um momento em que você precisa do quê? Daquilo para dizer o que você tem que fazer. Não precisa de uma lei dizendo que tem que fazer tal coisa. Não se precisaria se tivesse consciência. Pegue um pouquinho aqui, vou estender um pouquinho a homilia, né? Pegue lá um pouquinho os avós. Quantos filhos? Todos tinham o suficiente. Não tinha assim, né? Mesa farta. Mas todos tinham o suficiente, vários filhos. Hoje, um filho, às vezes ainda com os pais na casa de repouso. Ou não fica largado. Veja, uma geração, 2 gerações, e nós vemos isso. Por que será? Sabe? Por quê, cara? Porque nós vamos perdendo não só aquilo que é constitutivo da nossa fé, mas também nós vamos perdendo aquilo que é constitutivo da nossa humanidade.
Vejam, cuidar, zelar, amar. Para Deus tem que dar um mandamento, alguém tem que criar uma lei dizendo que eu devo amar? Não, porque a lei ninguém ama. Agora, existe tal coisa. Por isso que justamente Jesus fala para os discípulos: olha, a caminhada é árdua, é exigente, mas essa caminhada, ela vai justamente o quê? Conduzir a uma vida plena. Não é a vida tão somente aqui e agora, é uma vida plena. Então hoje, ao meditarmos a liturgia da palavra, vejam que a nossa atenção, ela se vai voltar-se justamente para isso. Como que nós, dentro desse segundo domingo quaresmal, buscamos, a partir da palavra de Deus, ouvir Jesus, caminhar com Ele, mas também testemunhar? Portanto, como que nós buscamos ouvir, caminhar com Ele, mas também testemunhar? Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Também elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure a Santa Igreja, peregrina nos quatro cantos da terra e a faça brilhar pela santidade, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure todos os governantes, os ensine a trabalhar pelo bem comum e promover a paz e a justiça que desejamos, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus transfigure aqueles que sofrem, os ajude a levar sua cruz e a seguir os passos de seu Filho Jesus, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Também para que Deus nos transfigure a nós cristãos inteiramente e imprima no nosso coração a imagem do rosto do crucificado, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Também coloquemos perante Deus as nossas intenções particulares. Nessas intenções, rezemos pelos nossos falecidos, enludados, doentes, desempregados, presos, dependentes físicos, promotores da paz, da justiça, exemplos pelos casais, pessoas novas, famílias, pelo nosso Brasil, nossos governantes, pelos nossos benfeitores, pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas, e por nós, para que, ouvindo a Jesus,
possamos caminhar com Ele e testemunhá-lo. Por essas intenções e outras mais que brotam em nosso coração, nós pedimos. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, para que receba da vossa misericórdia o que ousa pedir em suas súplicas, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora passamos o nosso ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso benefício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba, Senhor, pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que essas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente, para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. Enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor.
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que iria ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós suplicamos ao Pai que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles. Esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo,
com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ouvindo a Jesus, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, fez de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.
Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em rendermos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
um instante mais sentados. Bem, semana passada e hoje recebemos os nossos avisos, né? Tem lá no Aldeia de São José o destaque aqui. Semana que vem nós teremos o que mesmo? O almoço, né? Qual que é o prato do dia em questão? Nhoque com capilé. Então os convites estão à venda. Hoje quem está vendendo? Hoje é a Silvia. Então a Silvia está vendendo. Ela disse que a venda dos convites hoje vai bombar. Vamos ver se é verdade, né? Tem ainda um mutirão de confissões. E o que mais? Os demais já são conhecidos ou é na próxima semana. Então hoje, os convites para o almoço do domingo que vem. O que mais temos? Aniversariantes. Quem completou mais um ano de vida. Temos ali? Também aqui? Os primeiros serão os primeiros, é isso? Qual que é o seu nome? Jarbas fez aniversário, tem 25 anos quando Jarbas? 2? Qual você festa? Festa, parabéns, viu? Jarbas, que mais? Também aqui. Quem fez aniversário? Foi a dona que fez aniversário, é isso? 25 anos também? É? O que você fez de bom lá? Ah, é? Bom. Tá vendo? Gema é gema, né? Como diz, né? Uma vez também? Ah. Mas hoje também? Então hoje ela vai retribuir, hoje vai ter o que lá? Surdas. Né? Vamos ver. Parabéns, viu? Quem mais fez aniversário? Também? Qual que é o nome? Roberto. Fez 25 anos quando, Roberto? É? Teve um lá ou teve? Essa mineira perdeu taca, né? Vamos ver, viu? Parabéns, viu? Quem mais fez aniversário? São esses? Vamos então, mês não, tempo lá de Quaresma, vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima aos nossos aniversariantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas, e de paz, e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas